Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Sexta-feira, 22 de março de 2013. Nosso bate-papo de hoje, a nossa entrevista com André Lagman, presidente do Sindicato dos Hospitais Filantrópicos da região do Vale do Taquari, diretor do Hospital Ouro Branco, mais uma vez nos dando a grata satisfação de sua presença. André, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, uma satisfação estar novamente aqui com vocês. Pois bem, André, dia 20, se não me engano foi dia 20, estiveram reunidos em Porto Alegre diretores de Santa Casa, os Hospitais Filantrópicos, para debater sobre o movimento que começou em 2012 em São Paulo. O movimento se chama Tabela SUS, Reajuste Já. Em primeiro lugar, eu gostaria que tu falasse um pouco o que é esse movimento, que busca aí, na verdade, adequar os valores da tabela SUS perante as consultas nos hospitais. Esse movimento surgiu em São Paulo no ano passado, no interior de São Paulo, reunindo mais de 200 santas casas e hospitais filantrópicos do estado de São Paulo, e ocorreu na cidade de Votuporanga. Consequentemente, originou a Carta de Votuporanga, que foi um documento redigido a partir deste encontro e que se juntou já a um outro movimento que vem acontecendo a nível nacional, que também culminou com um relatório que foi apresentado na Comissão de Seguridade Social da Família, na Câmara Federal, buscando alertar as autoridades, especialmente, das defasagens de custos dos valores pagos aos hospitais pelo Ministério da Saúde. Então, houve dois trabalhos que se juntaram ali, que foi o trabalho desse relatório, que foi elaborado em conjunto com a Confederação das Misericórdias do Brasil, que é a entidade máxima que congrega 2.100 hospitais filantrópicos a nível do Brasil, e, por outro lado, essa iniciativa do Estado de São Paulo, mais especificamente no interior do Estado de São Paulo, que também começou a reivindicar e fazer um grito de alerta para a situação realmente de dificuldade que os hospitais passam pela longa demora de reajuste de valores, pelo longo tempo que não há mais um reajuste linear dos procedimentos realizados pelos hospitais. Então esses movimentos aconteceram em São Paulo, em Brasília. A partir daquele encontro em São Paulo houve a entrega de um documento ao Ministério da Saúde em dezembro do ano passado. Em seguida houve um silêncio, não se recebeu nenhum retorno do Ministério da Saúde. Neste ano o movimento voltou à carga em fevereiro, no dia 26 de fevereiro nós participamos também de um encontro, de uma audiência que aconteceu no plenário da Câmara Federal em Brasília, onde mais de 40 deputados federais estiveram presentes e mais de uma centena de representantes de hospitais de todo o Brasil, de novo alertando o Ministério da Saúde, alertando a União, o governo federal, da necessidade de ocorrer algum repasse de reajuste ou algum sinal de reajuste dos procedimentos que são realizados pelos hospitais a nível de Brasil. E o Rio Grande do Sul, que sempre participa dessas lutas, dessas ações em prol da busca de melhores condições para os hospitais, especialmente, não se omitiu, né? E aí a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que é a nossa entidade maior, da qual o nosso sindicato faz parte, organizou este evento que aconteceu agora, esta semana, na quarta-feira passada, dia 20, em Porto Alegre, no auditório do Ministério Público, completamente lotado, Marcos, 600 pessoas, caravanas de todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, um movimento que aconteceu de forma conjunta, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Estiveram lá presentes deputados estaduais aqui do Rio Grande do Sul, deputados estaduais de Santa Catarina, uma comitiva de 11 vereadores da cidade de Criciúma, inúmeras caravanas do interior do estado do Rio Grande do Sul que saíram de madrugada, aqui da região do Vale do Taquari, 50 pessoas se fizeram presentes, representando os mais de 20 hospitais que nós temos aqui na região. Também esteve lá a Secretaria Estadual de Saúde, através do secretário adjunto, Dr. Elemar Santi, e de São Paulo também o presidente da Federação do Estado de São Paulo, que é onde o movimento realmente surgiu, o Dr. Rogatti, que também esteve presente. Então o movimento, essa ação coletiva que está acontecendo, se desencadeando, busca o que, Marcos? Busca um reajuste imediato da tabela de procedimentos de baixa e média complexidade realizados pelos hospitais. Estes procedimentos de baixa e média complexidade, eles respondem em média por mais de 90% dos procedimentos que se realizam dentro dos hospitais. Que procedimentos são esses de baixa e média complexidade? É um atendimento de urgência e emergência,
é um tratamento de uma pneumonia, é uma cirurgia de vesícula, é uma cirurgia de hérnia, é um parto normal, é um parto cesáreo, são esses procedimentos que ocorrem com maior frequência e estamos focados nesses procedimentos. Então é uma caminhada que nós estamos iniciando, começou no ano passado, vai a partir de agora também ter como desdobramento provavelmente encontros em Minas Gerais e na Bahia, que também já estão pré-programados, né? E se pretende realmente sensibilizar o governo federal, pressionar o governo federal para que ele invista mais recursos. Para que vocês tenham uma ideia, Marcos, hoje nós já tivemos aqui em oportunidades recentes falando do movimento que nós fizemos a nível de Estado aqui, para fazer com que o nosso governo do Estado investisse 12% em saúde. Nós tivemos aqui várias vezes, inclusive fazendo apelos para abaixo-assinados, e conseguimos fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul colocasse no papel, para esse ano, no orçamento do governo do Estado, 12% dos seus recursos para a saúde. Cabe agora o nosso papel de acompanhar, fiscalizar a execução desse recurso, embora há questionamentos com relação a algumas rúbricas que fazem parte desses 12%. Na verdade, se nós formos excluir alguns recursos que estão dentro dos 12%, nós vamos ficar em torno de 8% a 9%. Mas já é um avanço, porque nós vínhamos de 4%, 5%, então praticamente estamos dobrando os recursos. Como eu disse, agora cabe a gente fiscalizar e verificar se realmente vai ser executado esse recurso. E a União não investe nem 4%, né? São 3,5% que a União investe na pasta da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde. Então, Marcos, assim, nós já escancaramos aqui no Rio Grande do Sul que a diferença entre o que nos custa atender o SUS e o que nós recebemos do Sistema Único de Saúde é de mais de 300 milhões de reais, dados de 2010. A nível de Brasil, essa diferença hoje está estimada em 5 bilhões de reais ano. Então são valores significativos, valores consideráveis. E a União, como você falou, o orçamento hoje do Ministério da Saúde, ele é em torno de 80 bilhões de reais. Mas a arrecadação da União é de 2,2 trilhões de reais. Então nós temos aí pouco além de 3,5% que seria da arrecadação da União que está sendo investido na saúde, considerando que a União é quem fica com 70% de todos os tributos e impostos do bolo tributário que nós pagamos, do imposto que nós pagamos quando compramos nosso leite, né, a nossa farinha, nossa carne. 70% desses tributos ficam com a União. Então ela tem um maior volume de recursos e, consequentemente, no nosso entendimento, ela teria que ter um aporte maior de recursos. Lá em 2000, quando se estabeleceu os percentuais que cada ente dos governos, ou seja, das esferas governamentais, municipal, estadual e federal, deveriam de investir em saúde, se preconizava já desde o início que os municípios deveriam investir 15%, os estados 12% e a União 10%. Mas faltava a regulamentação disso. Isso aconteceu no ano passado, em janeiro. Já tínhamos conversado sobre isso também, né, Marcos? A Lei Complementar 141/2012, ela regulamenta definitivamente quanto cada ente da esfera governamental deve investir. Então, municípios 15%, estados 12%, e para nossa surpresa a União não ficou com um percentual atrelado. A União ficou definido que vai ser o orçamento anterior acrescido da variação do crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. Né? E na Constituição está muito bem claro que o financiamento da saúde ele está atrelado a recursos municipais, estaduais e federais. E, na verdade, embora haja um orçamento, mas não há uma vinculação. É necessário que se estabeleça uma vinculação percentual do orçamento da União para ações em saúde. Então, temos uma outra coleta de abaixo-assinados em andamento para coletar 1,5 milhão de abaixo-assinados para que nós possamos fazer um pedido de uma alteração dessa lei e justamente incluir que a União invista mais, que ela invista 10% do seu orçamento, vinculando 10% para a saúde, para que se tenha mais recursos para ações, não só nos hospitais, mas também nos municípios, enfim, no governo do estado, que se tenha mais recursos para que a população seja beneficiada. Pois bem, André, esse déficit que começou em 2013, temos aqui dados que são de 13 bilhões de reais com relação à defasagem da tabela do SUS. Qual é o reflexo imediato nas instituições, nos hospitais, desse não pagamento, desse não reajuste da tabela SUS? Quais são os reflexos para vocês que administram hoje essas redes hospitalares? Na verdade, como eu disse há pouco, o déficit anual a nível federal, a nível de Brasil,
considerando 2.100 hospitais filantrópicos e santas casas que nós temos no Brasil, é estimado em 5 bilhões de reais. Há um outro levantamento que aponta que a dívida destas santas casas e hospitais filantrópicos hoje é de 13 bilhões de reais. Já são dívidas com fornecedores, com instituições bancárias, com recolhimentos tributários, enfim, e outras despesas que essas entidades têm. O reflexo, Marcos e ouvintes, é das dificuldades que no dia a dia nós vivenciamos, né? De filas, de demoras, de dificuldade de conseguir atendimento. Por outro lado, nós temos que reconhecer que há um esforço dos hospitais em se manterem tecnologicamente atualizados, né? A tecnologia da saúde é uma tecnologia que se renova muito rapidamente e tem um custo bastante elevado, e isso também faz com que muitas instituições tenham dificuldades em realmente manter a sua porta aberta. Então, o custo de uma instituição hospitalar ele é caro, ele é bastante significativo. Então a falta de recursos, ela cria dificuldades de acesso à população, que é o que nós vivenciamos aqui nos jornais da região. Nós temos aí uma situação de um menino que está há quase 70 dias aguardando uma cirurgia de joelho, né, vítima de um acidente. Então isso é o que na prática se vê, né? Por outro lado, né, muitas vezes as pessoas questionam, bom, mas há um grito, por outro lado se vê investimentos, se vê renovações de tecnologia, sim, porque a pressão pela renovação tecnológica, ela é constante, ela é permanente. O cidadão, a cidadã, eles querem ter acesso ao melhor exame, ao melhor medicamento, então há uma busca também, uma pressão da população, no sentido também de que se tem essas tecnologias presentes e acessíveis, né? E aqui na nossa região nós temos uma situação peculiar também das nossas instituições, que são em sua grande maioria absoluta 100% filantrópicas, e são instituições que têm um cunho social e comunitário muito grande, né? Muitas delas são entidades comunitárias, como é o caso aqui do Hospital Ouro Branco, uma associação comunitária local. Outros aqui na região são congregações religiosas, então há uma inserção social muito grande, uma vinculação comunitária muito grande. Isso permite com que se busque alternativas de recursos para fazer manutenções dessas casas de saúde. Um exemplo prático são as doações nas contas de energia que as pessoas, as comunidades fazem para arrecadar recursos para repassar para os hospitais. E por outro lado, é notório também que muitas instituições, inclusive da nossa região, buscam recursos no mercado financeiro para fazer investimentos e para manter as suas atividades. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, como medida emergencial, no ano de 2011, no final de 2011, uma parceria entre o Governo do Estado e Banrisul, se reeditou uma linha de financiamento chamada FUNAFIR, né, que é um fundo de apoio e recuperação financeira destinado aos hospitais, com prazos um pouco maiores e taxas de juros mais acessíveis, né? Então 90 instituições hospitalares tomaram esse recurso no final de 2011, com um ano de carência, ou seja, essa carência venceu em dezembro de 2012. No entanto, pelas dificuldades, as instituições se renegociou mais um ano de carência para que até 2013, agora em dezembro de 2013, se comece a pagar esse financiamento. Então isso é um reflexo também, um exemplo real, concreto, das dificuldades que os hospitais no Rio Grande do Sul passam, e aqui da região vários hospitais também tomaram este recurso e estão conseguindo trabalhar dessa forma. Em outra oportunidade, André, no ano passado, acho que o Francisco esteve junto conosco, nós nos reunimos, a comunidade se reunia para votar, não no orçamento participativo, que já era o nome, agora Consulta Popular e Cidadã, a questão de, se eu não me engano, a nossa campanha era pela UTI no Hospital Ouro Branco aqui em Teutônia. Pois bem, a gente recebeu a notícia essa semana ainda de que o orçamento participativo, a Consulta Popular de 2011, os valores que foram elencados pela população de 2011 não vieram para a pauta do governo ainda 2 anos e meio depois. Como está a situação das nossas, do que a gente pediu? Ano passado a gente se mobilizou em busca da UTI para o Hospital Ouro Branco. De que forma o CODEVAT vem tratando desse dinheiro que não chega já há 2 anos, embora a Consulta Popular tenha apontado as prioridades para o município de Teutônia e também para a região? Em termos de CODEVAT, em termos de vocês como hospital, já que a última campanha justamente foi com relação para beneficiar o hospital,
De que forma está sendo tratado isso? Esse processo de orçamento participativo, a cada governo ele muda de nome. Muda de nome, exatamente. Então, muda a cara, né? Atualmente, se não me falha a memória, é processo de participação popular e cidadã. Consulta popular popular e cidadã. Até atrapalha, confunde a gente de tanto que mudam os nomes. Mas, enfim, o objetivo é sempre o mesmo, que a população opine e indique projetos e prioridades de sua região. Bem, nós tivemos no ano passado duas demandas, na verdade, votadas, né? Uma que já é digamos assim, clássica, que nós temos apresentado já há 4 anos consecutivos, que são recursos para todos os hospitais da região. Então, por 3 anos consecutivos, agora nós votamos sempre o valor de R$1 milhão distribuído entre os 21 hospitais da região, conforme o número de leitos que cada um tem cadastrado junto ao SUS. Então, essa é a demanda que foi uma das mais votadas já há vários anos. E no ano passado, o governo introduziu algo novo no processo, que era também a indicação de prioridades estratégicas para a região. E nessa oportunidade, nós apresentamos a opção, ou enfim, a nossa disponibilização, ou intenção de criar aqui junto ao Hospital Ouro Branco uma unidade de tratamento intensivo, uma UTI de 10 leitos adulto. Então, esse projeto foi um dos mais votados na região, foi o segundo mais votado, e somente 2 prioridades estratégicas que seriam apresentadas ao governo do estado. Então, nós conseguimos colocar ela com 15 mil votos na região, uma votação expressiva, embora, considerando o número de eleitores da região, é pouco expressivo, mas dentro deste processo foi uma votação expressiva. E estamos aguardando orientações do governo do estado, como proceder em relação a esse projeto da UTI. O outro projeto que foi votado no ano passado, que beneficia todos os hospitais, que é o R$1 milhão, esse nós estamos agora na fase de elaborar os projetos, indicando que equipamentos ou que obras cada instituição hospitalar vai executar. Bem, isso é com relação ao que se propôs na teoria no ano passado. Na prática, o que nós estamos vendo e acompanhando, e o CODEVAT, que é o nosso Conselho de Desenvolvimento aqui do Vale do Taquari, se manifestou essa semana, de que nós temos um passivo muito grande, ou seja, muitas demandas que foram votadas, não só aqui na região, mas no estado todo, não foram pagas pelo governo do estado. Aqui na região, me parece que esses valores somados dos últimos anos chegam a R$10 milhões. Então, são valores expressivos de prioridades que a população elegeu e que não chegaram até a serem executados. O próprio Hospital Ouro Branco não recebeu ainda os recursos de 2011, estamos aguardando. Como eu disse há pouco, o de 2012 nós vamos agora apresentar o projeto. Assim, há outros hospitais da região que ainda não receberam recursos de 2010, há recursos para a segurança pública, recursos para a educação, projetos da agricultura também. Então há um clamor muito grande de todo o estado, e aí os diferentes conselhos regionais de desenvolvimento, o nosso aqui é o CODEVAT, os diferentes conselhos do estado se reuniram agora, há poucos dias atrás, e se posicionaram oficialmente, entregando um documento ao secretário João Mota, da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado, a quem esse processo fica coordenado e vinculado, no sentido de que ou o governo do estado apresenta imediatamente um plano de pagamentos, um cronograma de pagamentos, ou faz efetivamente o pagamento, ou os CODEVATs, os conselhos de desenvolvimento de todas as regiões do estado, não vão organizar o processo de participação popular e cidadã neste ano de 2013. Nós, como Sindicato dos Hospitais, nos apoiamos essa ação, porque nós entendemos que não adianta nós mobilizarmos a população, e nós temos feito isso, usamos inclusive aqui a Rádio Tirol em mais de uma oportunidade para fazer o apelo à população para que ela participe desse processo. Nós fazemos esse apelo, mobilizamos a comunidade, mobilizamos nossos funcionários. A saúde tem um grande poder de mobilização, ela tem uma necessidade muito grande, um apelo muito grande junto à população, e no entanto depois, quando os projetos depois de votados, apresentados, aprovados, os planos de trabalho, nós temos dificuldade na execução, na liberação de recursos. Então, nós apoiamos plenamente essa ação dos Conselhos de Desenvolvimento do Estado, no sentido de que ou o governo paga esses processos atrasados agora, ainda no mês de abril, ou apresenta um calendário de pagamento, ou então não vai se executar essa manifestação. Estamos na metade do ano, mês de outubro. O processo está previsto para começar agora em abril. A votação sempre é em junho e julho. Então, o processo de discussão, ele na verdade já tem que começar agora no mês que vem, semana que vem. Na outra semana, estamos indo para a última semana já do mês de março, na outra semana esse processo tem que ser desencadeado. Então,
a posição nesse momento é essa: ou o governo apresenta um calendário de pagamentos, ou a proposta que os conselhos fizeram é de não realizar o processo de consulta popular e cidadã neste ano. Queremos agradecer ao André mais uma vez pela disponibilidade de vir aqui aos nossos estúdios e trazer informações de fundamental importância para a comunidade de Teutônia e do Vale do Taquari. Obrigado, André, bom final de semana e até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade.